Bom dia, paz do Senhor Jesus. Abra as vossas Bíblias em Gênesis, capítulo 37. A Bíblia vai dizer na epígrafe do texto: José é vendido por seus irmãos. A partir do versículo 1: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Até o versículo 3. Quando observamos a história de José, podemos ver que o pai Jacó observava José. José era filho da sua velhice. Ele sempre estava ali perto, junto, dando orientação, instrução. E o pai amava ele e fez uma túnica de várias cores e deu a túnica a José. Quando os irmãos observaram aquela túnica, eles invejaram. Mas Deus era na vida de José. Deus estava com José. A Bíblia diz que eles estavam com os filhos de Zila e Zilpa, mulheres de seu pai. José não estava distante, mas sempre estava com os seus irmãos. Mas a Bíblia diz que os seus irmãos o invejaram e não podiam falar com ele pacificamente. Não havia paz, não havia calmaria. Os irmãos tinham inveja de José. José é um jovem sonhador, um jovem cheio de determinação de Deus. Quando observamos os sonhos que José teve, ele sonhou 2 sonhos. O primeiro, ele sonhou que estava atando o feixe com seus irmãos, e o seu feixe ficava em pé, e dos seus irmãos se inclinavam perante ele. E os irmãos perguntaram a José: Tu, pois, deverás e reinarás sobre nós? Tu, pois, deverás ter domínio sobre nós? Aquilo ali aborrecia os irmãos. E eles não queriam ter conversa com José, mas queriam estar distante. E a Bíblia Sagrada mostra que José teve outro sonho e contou ao seu pai e aos seus irmãos. Eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Seu pai, sem entender a princípio, disse: Iremos eu, sua mãe e seus irmãos se inclinar perante ti? O pai entendeu o sonho, mas não compreendia a dimensão que iria acontecer isso. E tudo aconteceu conforme o Senhor estava determinando aquele momento, através do sonho. É tão lindo que Jacó, ele não se distanciou do sonho de José, mas ele guardou em seu coração. Não deixe de guardar o contato com Deus. Guarde o contato com Deus. A intimidade com Deus, coloque em seu coração. Se Deus mostrou que vai te abençoar, que vai te erguer, Deus vai te erguer, grandes coisas te fará o Senhor. A obra de Deus não é
para que você fique fraco, entristecido, distante. Mas Deus quer que você tenha vida e vida em abundância. Deus quer te abençoar grandemente. Deus é quem trabalha pelos seus. Deus não deixa os seus desamparados. Mas os irmãos disseram: vinde, lancemos nessa cisterna e veremos o que será dos seus sonhos. Escute, quem tem sonho vai se realizar. Quem tem sonho no tempo certo, o que Deus falou se cumpre. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando lançaram José, poderia estar com bastante água e ele morrer. Mas não foi isso que aconteceu. A cova estava vazia. Quando os irmãos viram que a cova estava vazia, eles tramaram outro plano. Disseram: está vindo ali uma caravana de ismaelitas. Vendamos o nosso irmão. E eles venderam José por 20 moedas de prata. Assim como Jesus foi vendido no Novo Testamento, mostra José no Antigo sendo vendido também, porque José é um tipo de Cristo, é uma tipologia. Tipo, figura. José é uma figura de Cristo. José foi vendido. Quem olhasse para José não tinha mais esperança, mas Deus estava com José, indo para o Egito. O Egito representa o mundo, mas o Egito, ali estava falando da nação egípcia. Ele, quando chegou no Egito, tudo parecia normal. Colocaram José para estar na casa. E Faraó disse: tudo que tu tens está em tuas mãos. A única coisa que José sabia que ele privava era sua esposa. E José era um homem que temia ao Senhor. E a sua esposa olhou para José e disse: deita-te comigo. José disse: eu iria fazer tamanho mal e pecaria contra meu Deus? Uma das coisas que Deus quer implantar no meu coração, no teu coração a cada dia, é o temor. Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, que possamos seguir debaixo do temor de Deus. Porque quem vive conforme o temor de Deus, pode vir o que vier, mas ele está seguro, firmado, guardado pelas mãos do Deus onipotente. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Faraó, quando sabe disso, que José deixou suas vestes e fugiu, colocou coisa na mente, não entendeu José. José mostrou que não foi ele, mas foi a sua esposa que queria que José se deitasse com ela. Mas ele não deu ouvidos a nada. A única coisa que ele fez foi prender José. Mas José tinha chamado de Deus. A quem Deus chama, Deus capacita. A quem Deus capacita, Deus envia. E a quem Deus envia, Deus cuida. Deus tinha um cuidado extraordinário na vida de José. Quando ele foi para a prisão, ele ficou ao lado de dois homens, o copeiro Mó e o padeiro Mó. E o padeiro Mó, José disse que ele perderia a cabeça. Mas o copeiro Mó, José interpretando sonhos, tanto do padeiro quanto do copeiro. Quando foi interpretado do copeiro,
não falou que perderia a cabeça, mas que Deus lhe restituiria o cargo que ele tinha. E assim como Deus usou a José, foi restituído o cargo do copeiro. Quando o faraó tem sonho, o copeiro diz: eu conheço alguém que está lá na prisão, José. Ele sabe interpretar os sonhos. E o sonho que Faraó teve foi que 7 vacas magras e 7 espigas gordas, de 7 Quando ele falou isso, José disse: haverá um período de fome e precisa que você estoque alimento, para que quando essa fome aconteça, haja bastante alimento para suprir a necessidade do povo. E assim ele fez. E Deus abençoou Faraó nessa instrução que Deus deu. Por quê? Porque quando veio a fome, toda a terra veio para o Egito comprar comida. É no momento de crise, de dificuldade, que parece que a oportunidade não há. É no momento mais crítico que Deus quer te abençoar. E se Deus quiser te revelar algo crítico que vai acontecer, Deus vai estender a mão assim como Ele falou. Porque tudo que Deus fala, acontece. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria o Senhor e não faria? Falaria o Senhor e não se cumpriria? O que o Senhor fala se cumpre de forma tremenda. Deus permitiu a fome. Quem estava em diversas regiões vieram para comprar comida. E José não sabia o que iria acontecer, mas o seu pai e os seus irmãos foram comprar comida. E chegando lá, quem estava? José. E José olhou para os irmãos e disse: eu sou José, porque primeiro quem veio na primeira vez foram os irmãos. Ele disse: eu sou José, a quem vós vendestes ao Egito. José poderia tramar o mal, poderia exterminar aqueles irmãos que traíram ele, mas pelo contrário, ele abraçou, ele cuidou, ele viu a necessidade que cada um tinha e foi ajudar, foi socorrer. Deus quer que você socorra não só aqueles que estão ao seu lado todo o tempo, mas Deus quer que você socorra aqueles que se acham que são seu inimigo. Mas você sabe que o seu inimigo não são eles. O seu inimigo é espiritual, o inimigo é o diabo e suas hostes, mas não é o diabo e os seus demônios, é o diabo e os seus demônios. Mas Deus derrama poder sobre a sua vida, para que possa vencer o diabo.